Olá! Nessa série de vídeos eu vou mostrar para vocês como monitorar aplicações hospedadas na AWS utilizando o CloudWatch Alarms. CloudWatch é um serviço bem extenso da AWS de monitoramento. Muitas pessoas conhecem apenas a parte de logs, mas aqui eu vou mostrar para vocês como a gente pode também criar alarmes e monitorar a nossa aplicação, infraestrutura, inclusive monitorar serviços da AWS para poder gerar alarmes e monitorar a nossa aplicação. Pois bem, essa é uma playlist que é uma continuação de uma outra playlist que eu criei aqui no meu canal, onde eu criei uma aplicação para conectar clientes via WebSocket e funções Lambda. E tudo foi construído aí utilizando o Cloud Development Kit, TypeScript e Node.js. Então, se você se interessar por construir essa aplicação, no primeiro link aqui da descrição desse vídeo você vai encontrar o link para outra playlist onde eu criei essa aplicação. Pois bem, o que se trata então essa aplicação? Foi uma aplicação bem simples que eu criei aqui simplesmente para receber uma ação de um cliente conectado no WebSocket e essa ação então vai disparar uma função Lambda que vai, por sinal, processar essa ação de forma assíncrona. Aqui o exemplo que eu coloquei aqui, uma função Lambda, uma fila do SQS e uma outra função Lambda, foi simplesmente para aumentar, exagerar essa questão da sincronicidade da execução dessa ação. E aí então no final essa ação ela é executada e o meu cliente que se mantém conectado no WebSocket, ele recebe a resposta da sua execução. Pois bem, e o que nós vamos fazer aqui? Vamos imaginar que essa primeira função lambda ela gere alguma mensagem de erro. Por exemplo, aquele e-mail veio faltando ou ele não está no formato certo. Então eu vou gerar simplesmente uma mensagem de log no CloudWatch, mensagem pura e simples de erro, dizendo, olha, aconteceu algum erro aqui. E o CloudWatch Alarms, então, o que ele vai fazer? Ele vai agregar essas mensagens de erro de todas as execuções das funções Lambda e dizer o seguinte, olha, se gerarem X mensagens de log dentro de Y minutos, ou seja, ele vai olhar para ver se aconteceu esse mesmo erro numa certa quantidade de vezes dentro de um certo tempo, aí sim vai ser um alarme. Então o CloudWatch Alarms vai poder agregar essas informações de erro para a gente, monitorar para ver se aquilo está acontecendo de forma recorrente ou não, porque de repente aquilo acontece de vez em quando, isso não é um problema. Mas se isso passar a acontecer de forma muito incisiva, aí sim pode se tornar um problema aqui na minha arquitetura. E aí então o CloudWatch Alarms vai gerar esse alarme, a gente vai conseguir ver num dashboard bem bonito, inclusive, do CloudWatch Alarms, que aqui ele está em alarme, e ainda vou fazer uma ação de mandar um e-mail via um tópico do SNS para que alguém olhe e fala, seja notificado, fala, opa, aconteceu um problema na minha infraestrutura. Ou seja, eu não preciso ficar olhando logs, olhando para ver se um monitoramento de uma pessoa ir lá e ficar observando se aquilo deu problema ou não. Outro alarme que a gente vai gerar aqui ainda nessa playlist é monitorar métricas de uma fila. Filas são sempre muito importantes de se monitorar métricas porque ela pode significar, às vezes, problemas na sua infraestrutura, ou seja, mensagens ficar paradas lá há muito tempo. Isso, normalmente, quem utiliza fila, o objetivo não é esse, é você consumir as mensagens o mais rápido possível. Então, nós vamos criar um alarme aqui também com CloudWatch Alarms que vai ficar olhando a infraestrutura. Então, basicamente, serão dois tipos aqui de alarme. Um que monitora a aplicação através de logs e outro que monitora a infraestrutura através de algum parâmetro da fila, ok? Pois bem, a partir de agora, então, eu vou criar um alarme de monitoramento com CloudWatch Alarms para monitorar os logs daquela primeira função. E é claro, tudo isso vai ser construído aqui com a AWS Cloud Development Kit, ou CDK. Se você tem mais interesse em conhecer essa ferramenta, tem uma playlist específica aqui no meu canal explicando sobre isso. Pois bem, repetindo aqui rapidamente, o meu cliente WebSocket então vai se conectar no WebSocket, uma conexão persistente, e aí a minha função Lambda vai ser invocada, aquilo vai ser processado no meu back-end e o meu cliente então vai receber uma resposta assíncrona. Pois bem, o que nós vamos fazer agora então nesse vídeo? Nós vamos criar um alarme de monitoramento de logs da nossa primeira função, fazer com que o CloudWatch Alarms então monitore e agregue esses logs e se aquilo passasse, essa quantidade de erros de log passar de um certo valor durante um certo tempo, aí sim vai gerar uma mensagem de log. Então, de volta aqui para o Visual Studio, lembrando que esse é um projeto que eu já construí numa outra playlist aqui do YouTube. Se você quiser, eu deixo o link no primeiro link da descrição aqui desse vídeo, onde você vai poder seguir passo a passo como construir esse projeto do zero. O que eu preciso fazer então? Eu preciso gerar uma mensagem de erro,
Então eu vou abrir aqui a minha primeira função, que é essa daqui. E aqui eu estou coletando o e-mail que chega naquela minha mensagem que chega lá pelo WebSocket, na conexão WebSocket. E o que eu vou fazer aqui é muito simples. Eu vou primeiramente aqui, ó, dividir essa mensagem de log aqui, tá? Porque pode ser que isso chegue ou não, né? O e-mail pode chegar ou não, então eu vou primeiramente aqui remover esse e-mail daqui, e aí depois eu vou manter só ele, uma outra mensagem de log, dizendo que agora sim eu recebi, está tudo certo. Nesse meio aqui, nesse trecho entre esses dois logs, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se o e-mail que eu recebi com o parâmetro, se ele realmente foi enviado, ok? Se o parâmetro ele existe e se contém uma informação lá diferente de nulo, certo? Poderia verificar também o formato do e-mail, tudo bem, mas aqui eu quero manter simples o nosso teste. E aí eu vou gerar aqui uma mensagem de erro. Veja como é simples a gente trabalhar com CloudWatch Alarms nesse sentido. Por exemplo, eu vou dizer aqui que está faltando o campo e-mail na minha mensagem de ação. Olha só, eu não estou invocando nada, nenhum outro serviço da AWS, não estou contabilizando mensagem de erro aqui na minha função, usando tabelas do Dynamo, por exemplo, nada disso. Só estou gerando uma pura e simples mensagem de erro dizendo que está faltando aqui um e-mail. Isso já é o suficiente para que a gente crie depois o alarme e o CloudWatch Alarms consiga monitorar a nossa função. Agora, eu vou fazer também aqui o seguinte, como o nosso cliente está conectado via WebSocket, então eu vou responder para ele dizendo, olha, está faltando aqui o seu e-mail na sua ação, tá? Não precisaria do exemplo aqui para a gente poder fazer isso, mas só para não ficar um pouco esquisito lá no nosso, quando a gente estiver utilizando aqui o nosso cliente WebSocket. Então eu vou falar para ele o seguinte, ó, esse é o Transaction ID aqui que a gente construiu, quer dizer, eu vou ter que passar aqui para cima, né? Porque a Transaction ID tem que existir antes. Essa Transaction ID aqui, que eu gerei antecipadamente aqui para você para tratar a sua ação, deu algum problema, tá? Deu um problema que o que está faltando aqui, está faltando o e-mail, né? Está faltando o campo e-mail. Esse é o nosso erro aqui. E aí eu vou utilizar o meu cliente do WebSocket API, de novo, se você quer aprender como isso pode ser feito, só ir lá na playlist onde eu estou criando esse projeto do zero, ok? Eu vou falar para ele o seguinte, ó, esse cara que está conectado aqui nesse Connection ID, envie esse dado aqui para ele, que é minha informação ali, e aí eu só retornar aqui a promise, né? Que é uma operação assíncrona, e aí eu vou retornar aqui para o recurso Lambda dizendo que isso daqui deu errado, porque está faltando o e-mail, certo? Mas o ponto principal aqui é só essa mensagem de erro. Aqui é só para não ficar muito feio lá no cliente que está conectado. Ele manda a mensagem e nada acontece, ele fica esperando, ok? Então aqui, veja só, é simplesmente essa mensagem de erro. E agora guardem muito bem aqui qual que foi essa mensagem de erro que foi gerada aqui. Nós vamos trabalhar agora na nossa stack. Vou voltar aqui para a nossa stack, onde eu estou construindo a minha infraestrutura, certo? Vou deixar o código da função lambda aqui aberto, inclusive, e vou, antes de mais nada aqui, colocar alguns imports aqui do CDK para poder construir essa parte de alarmes. Então, eu vou precisar acessar os logs da minha função lambda, ok? Então, eu vou acessar aqui uma parte da biblioteca do CDK para isso. Eu vou precisar interagir com CloudWatch Alarms, então CloudWatch, CW, ok? CloudWatch. E eu vou gerar ações. Esse meu primeiro exemplo aqui, o meu alarme terá ações, não necessariamente ele precisa ter sempre, tá? Então, tá aqui o CloudWatch Actions, ok? Eu vou criar aqui um tópico do SNS para justamente ser o alvo da minha ação quando o alarme disparar. Pronto. E eu vou inscrever o meu e-mail aqui, só para poder testar, né? Ter um e-mail que vai receber a ação. Então eu preciso colocar aqui a parte de inscrição do tópico, ou subscription do inglês, certo? Tudo bem. São essas bibliotecas novas que eu vou precisar colocar aqui no meu projeto, na minha stack, tudo bem?
E agora eu vou criar aqui um alarme, certo? Eu vou criar aqui, primeiramente, o alarme ele é dividido em três coisas, né? Métrica, deixa eu só chegar no ponto aqui onde eu preciso criar esse meu alarme. Aqui, logo depois da criação aqui do meu handler, que é aquela minha função que eu estava trabalhando onde eu gerei o log, ok? É essa função aqui. Então aqui nesse ponto o alarme ele é basicamente dividido em três partes: a métrica, o alarme em si e a ação. Ok? A ação, como eu disse, pode ou não existir dependendo aí do que você precisar fazer. Então aqui eu vou criar a minha primeira métrica. Então é uma métrica onde eu vou pegar a minha função, olha só, a minha função que é invocada quando uma mensagem chega lá no WebSocket, e vou acessar o log group dele, ou seja, aonde esse log aqui vai aparecer, ok? E aí então eu vou adicionar uma métrica. Vou dar um nome aqui para esse recurso que será criado. Abrir um pouco de espaço aqui. O nome que vai ser criado, ok? E aí vou definir alguns parâmetros obrigatórios, inclusive aqui. Primeiro, o nome da métrica, que eu vou deixar exatamente esse nome aqui. E um namespace, né? Que agrupa todas as métricas nesse sentido, ok? E um padrão. Aqui é que é o mais importante, ok? Então, usando uma daquelas bibliotecas que eu importei há pouco aqui nessa stack, eu vou criar um padrão de filtro que vai buscar por um texto que deve ser exatamente esse daqui. Certo? Então, o que acontece? Essa métrica ela está observando os logs dessa minha função, buscando por esse valor aqui fixo, né? O valor literal, ok? Dá para criar outros filtros, inclusive, que não seja simplesmente literal, para ficar até um pouco mais genérico, mas aqui eu vou facilitar. E aí, então, de posse dessa minha métrica, eu vou criar um alarme, ok? Então, eu vou pegar aqui a minha métrica e a métrica em si que foi criada, e vou criar aqui agora um alarme. E aí, esse alarme, eu preciso definir algumas coisas. Primeiro, como que eu quero que o CloudWatch Alarmes agregue essa informação? Então, eu posso somar todos os eventos desse log, ou eu posso, por exemplo, ter uma média durante um certo tempo, ok? Aqui eu quero somar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai somar todos os eventos desse log aqui, certo? E aí, então, ele vai, nessa métrica, ele vai somar durante quanto tempo, né? Quais são os intervalos em que ele vai considerar as vezes que esse log aparece. Então, eu quero falar para ele que ó, durante 2 minutos observe quantas vezes some a quantidade de vezes que esse log aparece lá naquela minha função. Pois bem, e aí, então, agora sim, eu vou vir aqui e criar o meu alarme. Então, ele é um recurso, também eu vou definir aqui, olha só, está faltando, né, um nome aqui para ele, Missing Email Alarm, ok? E aí eu vou definir algumas outras configurações aqui também interessantes. Primeiro, qual que é o nome desse alarme? Eu vou dar esse mesmo nome aqui. Posso colocar uma descrição, né, mas não é nada obrigatório. Vou colocar a descrição aqui que fica fácil de enxergar depois lá no CloudWatch. Então, por exemplo, aqui faltando o e-mail na ação. Ok? Agora, por quantos períodos desse daqui, por quantos períodos eu quero que o meu alarme avalie a minha métrica? Eu quero então um período, ou seja, 2 minutos. Né? Se eu colocasse aqui, por exemplo, sei lá, 3 períodos, seria o equivalente a, então a 3 períodos desse daqui, 6 minutos. Mas eu vou colocar 1 minuto só para ficar mais rápido de testar. Qual que é o limiar, né? Quando que ele vai entender dentro desse período de análise que a soma desse log se caracteriza um alarme. Então, se acontecer, por exemplo, 2 vezes, é um valor muito pequeno aqui, né? Mas só para demonstrar. Então, se acontecer 2 vezes
esse log aqui, ou seja, a soma da quantidade de vezes desse log aqui dentro de um período de 2 minutos. Resumindo, se acontecer duas mensagens de log dentro de 2 minutos, eu considero um alarme de qualquer execução daquela função lambda especificamente, ok? Então veja que aí ele está, a gente está, o CloudWatch está agregando todas as execuções das minhas funções lambda e não só uma execução de uma função especificamente, ok? E aí eu vou habilitar as ações, mas isso eu vou deixar para o próximo vídeo, habilitar as ações do que ele tem que fazer caso esse alarme aconteça. Agora, um parâmetro aqui é interessante, apesar de existir um valor padrão para ele, mas eu gosto de sempre de definir, que é o seguinte, tá, mas aonde que está dizendo que o alarme deve ser acionado quando passar de duas ocorrências daquele alarme? É justamente nesse parâmetro aqui, onde eu posso definir o seguinte, ó, para mim é um alarme se for maior ou igual ao limiar que está definido aqui. Poderia ser o contrário, né? Alguma coisa que é ruim, é problema se tiver abaixo de um certo limiar. Faltou as aspas aqui. Certo? Então esse é o valor, né? Repare que a gente tem outras opções aqui, ó. Se é maior, se tem que ser maior, o maior igual, né? E tudo mais. Tem outras formas de comparação aqui, ok? Então esse é o nosso primeiro alarme. Quando, fazendo novamente aqui mais uma explicação, quando essa mensagem de erro de log, a soma delas dentro de um período de 2 minutos, ela ultrapassar dois valores, 2 ou mais, ela vai ser considerado como um alarme, ok? Então vamos testar isso daqui. Eu vou agora executar aqui o processo de deployment da minha aplicação com o CDK e daqui a pouquinho a gente já volta para poder mostrar como isso que funciona ainda nesse vídeo. Pronto, meu processo de deployment aqui já foi concluído e agora eu vou lá no console da AWS, vou abrir aqui o CloudWatch, que é onde estão todos os alarmes que eu crio, ok? Então aqui eu vou poder observar que eu já tenho um novo alarme em monitoramento da minha aplicação. Então se eu observar aqui ó, em todos os alarmes, eu vou conseguir ver que eu tenho aqui ó, mais um alarme aqui. E olha só que interessante aqui, está dizendo que o estado dele está dados insuficientes. No último vídeo dessa playlist eu vou mostrar como que a gente pode resolver isso daqui, né? Ou seja, eu não sei se está tudo bem, ou tá errado, está em alarme, né? Eu vou mostrar isso mais para frente. Mas eu vou entrar aqui nesse alarme só para poder mostrar algumas características dele aqui. Ó. Então eu tenho aquele limiar que eu mostrei, né? Duas ocorrências daquela minha mensagem de erro, ok? Então olha só, aqui eu tenho os estados, está em alarme, está ok, está dados insuficientes, né? Que é o que eu está no momento aqui. No último vídeo dessa playlist eu vou explicar como consertar isso daqui, ok? Então, olha só, tem aqui todas as informações do limiar, não tem as ações ainda configuradas, ok? Então, eu tenho aqui os históricos também, né? Por enquanto não teve nada, acabei de configurar. E agora eu vou abrir aqui o meu Postman, vou me conectar lá no meu WebSocket, esse aqui é o endereço do meu WebSocket que eu já havia criado no outro playlist aqui daqui do meu canal, ok? E aí eu vou enviar aqui então uma ação, certo? O nome da minha ação lá, eu explico tudo isso na minha outra playlist. Quando eu enviar um e-mail dizendo, olha, execute essa ação em nome desse usuário, ok? Eu enviar aquela informação lá, a minha ação ela vai ser recebida, esse é o caminho feliz, né? Para dar tudo certo. Ela vai ser recebida depois de um certo tempo, né? O meu cliente, como você pode ver aqui, ele ainda se mantém conectado no meu WebSocket. Uma função Lambda recebeu isso daqui e despachou para uma outra função Lambda tratar. Eu configurei a minha infraestrutura ali justamente para demorar um certo tempo para poder tratar, para dar essa ideia de assincronicidade na resolução dessa a minha ação e depois de um certo tempo aqui eu vou receber a minha resposta dizendo que a minha ação foi executada, o meu cliente é desconectado automaticamente pelo meu back-end para não ficar conectado lá no WebSocket e consumindo recursos, gerando custo. Então, olha só, foi executada, meu cliente foi desconectado. Esse seria o caminho feliz, tudo certo. Se você olhar aqui no Alarmes, nada de errado aconteceu, porque não aconteceu nada de errado, tudo deu tudo certo aqui na execução da minha ação. Mas vamos imaginar que eu vou me conectar novamente aqui no meu WebSocket
e vou enviar uma ação faltando o e-mail, ok? E eu vou fazer isso 3 vezes. Mandei aqui uma ação, opa, coloquei um a mais aqui, coloquei uma vírgula a mais. De novo, vou enviar aqui a minha ação, ele está dizendo, está faltando o e-mail, né? Vou mandar mais uma vez, imaginando que o meu cliente aí seja insistente, né? Vou mandar mais uma vez aqui, 3 vezes, dizendo que eu recebi a mensagem de erro aqui que está faltando o e-mail, ok? E aí, então, se a gente observar aqui no nosso CloudWatch Alarms, depois de um certo tempinho, né, para ele agregar essas informações, a gente vai ver que esse alarme vai ser acionado, ou seja, ele vai entrar no estado que em alarme. Então, olha só que a gente já consegue ver um ponto aqui no gráfico dizendo que teve 3 ocorrências daquela mensagem de erro, mas como eu ainda não deu o período de análise de 2 minutos, ele ainda não entrou em alarme. Ah, acabou de entrar em alarme aqui, então agora o CloudWatch Alarms está avisando que tem um erro na execução da nossa aplicação. Você pode ver aqui que no dashboard, né, a gente tem aqui todos os alarmes, eu tenho um que está em alarme, e isso então pode representar algum erro aqui na minha infraestrutura, tudo bem? E se a gente olhar aqui no histórico, né, vamos imaginar que você chega de manhã lá na sua empresa, você vai olhar os alarmes, opa, em algum momento aqui teve esse alarme, ele entrou em ação, né, ele foi ativado, então a gente consegue observar nesse histórico e também num gráfico aqui a gente consegue observar, por exemplo, aqui durante um certo intervalo, quando que aquilo entra em alarme de fato, né? Quando não estava em alarme, quando entra em alarme, quando volta desativa o alarme, ok? Então você pode entender aqui que basta um simples log de erro gerado pela nossa função que o CloudWatch Alarm monitora para a gente isso daqui de forma muito eficiente, ok? No próximo vídeo dessa playlist eu vou mostrar como que a gente pode criar uma ação, como notificar alguém, um administrador da nossa infraestrutura, sobre esse evento de erro. Até mais!